Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. Hoje a gente vai voltar aqui para falar das apostas para a próxima semana. Você deve estar ávido aí para saber quais são os jogadores que são melhores para a gente escolher para cada jogo. E eu e o Matheus estamos voltando aqui para falar disso. Fica com a gente. Fala aí, Mateuzinho, tudo bem com você? Fala, presida. Fala, galera. Tudo certo por aqui. Muitas expectativas para essa semana de fantasy. O pessoal aí tá com muitas dúvidas e a gente veio aqui para ajudar vocês com as apostas da semana. Vamos embora. Pois é, e tem jogo interessante aí, começando no Sunday Night. San Francisco 49ers vai para casa dos Cardinals. Um jogo de divisão, os Cardinals vinham embalados, mas parece que os últimos jogos não foram tão felizes, né, Matheus? Ofensivamente, principalmente, né? O Kyler Murray acabou decepcionando o pessoal nas últimas semanas. Nessa, o Chase Edmonds tá meio machucado, o David Johnson também, esse backfield tá meio estranho. Então vamos ver como é que os Cardinals vêm para essa partida contra uma das melhores defesas da liga. Pois é, e mesmo fora de casa, o San Francisco 49ers é o time preferido aí das apostas, está com uma projeção de 8,5 pontos de vantagem, e eu acho que para apostar mesmo nesse jogo, só se a gente for apostar no volume do San Francisco 49ers. E volume do San Francisco 49ers é igual a George Kittle, Tevin Coleman, Matt Breida, que vão dividir o backfield, e Jimmy Garoppolo tem chance de fazer uma boa pontuação, já que o Arizona Cardinals é um time que cede muitas jardas aéreas, e eu acho que eles vão continuar distribuindo o jogo aí. Mesmo jogando na casa dos Cardinals, o 49ers é o favorito, como eu já disse. O plano de jogo vai tender a ser positivo, então eu acho que Tevin Coleman vai para um patamar de nome do jogo novamente, mas ele está dividindo com o Matt Breida esse backfield, então Matt Breida também é uma excelente aposta. Não se engane que Matt Breida pode ter uma projeção até maior, um retorno de fantasy até maior do que o Tevin Coleman nesse jogo. Com relação à força da defesa, a defesa do Niners, como todo mundo já sabe, é muito forte. Eu acho que o Murray não tem melhores perspectivas esse ano, nesse jogo. Eu acho que ele vai continuar decepcionando o Mateuzinho aí. Eu estou com o Kirk no meu flex, mas eu não estou acreditando muito no bom retorno para essa semana, não. Como a gente trabalha com projeção, é bom ficar com o pé um pouco atrás. Mesmo a contratação do Kenyan Drake aí para o Arizona Cardinals não chama muito a atenção, porque jogar contra a defesa do Niners agora só não está sendo pior do que jogar contra a defesa dos Patriots, que ela está imbatível. Como a Arizona é bem mais benevolente pelo ar e totalmente favorável para o jogo dos Giants, sendo o time que mais fornece pontos para a posição, Kittle é a aposta de uma das melhores apostas de produção da partida. Green Bay Packers enfrentando os Los Angeles Chargers na sua casa. Pois é, uma partida que traz aí, segundo as casas de apostas, um leve favoritismo para Green Bay, 3 pontos de vantagem, e um over-under que está em 46, indica aí uma partida com uma boa quantidade de pontos, e é exatamente isso que eu espero. Em relação ao volume, a gente tem vários jogadores aí para destacar. Nos Packers, a dupla de running backs formada por Aaron Jones e Jamal Williams, e na parte do jogo aéreo, o Marquez Valdes-Scantling, o MVS, e o Jimmy Graham, o Tyrande, principalmente se o Davante Adams não jogar. Fiquem atentos. Nos Chargers, a gente tem também a dupla de running backs que deve aproveitar a deficiência dos Packers contra o jogo corrido. Melvin Gordon, que tem que engrenar, pelo amor de Deus, e Austin Ekeler. E no jogo aéreo, o trio formado por Keenan Allen, Mike Williams e Hunter Henry, ele que parece que está saudável mesmo e voltou bem para o fantasy. Em relação ao plano de jogo, esse confronto a gente espera que favoreça o lado ofensivo da bola. Eu imagino um jogo nessa linha. E olho para Aaron Rodgers diversificando seus alvos, principalmente se o Davante Adams não jogar, e balanceando aí entre corridas e passos. Por outro lado, os Chargers, como eu disse, devem aproveitar essa deficiência dos Packers contra o jogo corrido, mas eu imagino que os Packers estarão à frente do placar durante boa parte da partida, e isso fará com que Philip Rivers tenha que passar a bola, que pode acabar favorecendo seus principais alvos.
Eu acho isso que você falou, Matheus. O Green Bay deve trabalhar mais o jogo corrido. Os Chargers têm sido mais frágeis nessa área aí do campo. Então, Aaron Jones, o próprio Jamal Williams podem ter destaque. E o Chargers vai ter que realmente tentar vencer aquela parte do jogo corrido, que Green Bay tem sido um dos times mais benevolentes durante a temporada, né? Então, o Eckler tem grande valor. Bora ver se o Melvin Gordon acorda, né? Parece que ele voltou meio dormindo aí na temporada. O que é que você acha? É um jogo que favorece demais os running backs das duas equipes. As duas cedem mais de 120 jardas por jogo para running backs. Então, Melvin Gordon, Austin Eckler, Aaron Jones e até o Jamal Williams em ligas maiores tem valor. O que é que você acha então do próximo jogo? Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Matheus, para esse jogo de Houston Texans e Jaguars, a gente tem nomes de consistência importantes, que são Deshaun Watson, DJ Chark, né? E o volume de jogo vai se direcionar do lado dos Jaguars justamente para o DJ Chark. Eu acho que o Chris Conley, como a gente já falou lá em cima, que vem de 2 jogos com quase 200 jardas no touchdown, se DD estiver limitado, vai ter mais chance de produzir, e eu acho que ele tem valor de flex. É um jogador que vale a pena, se tiver no waiver, aí pegar para poder completar seu time e ter um jogo mais favorável. Então, Chris Conley é uma boa opção, além do DJ Chark no jogo aéreo dos Jaguars. Então, por quê? Principalmente o que vai acontecer é que Jacksonville não deve tentar muito passar pela barreira da defesa da corrida. Apesar de J.J. Watt ter se machucado aí, sair da temporada, não vale a pena eles ficarem apostando mais no jogo corrido do que no jogo aéreo, não. É melhor eles irem para o jogo aéreo, que tem sido muito mais benevolente, e procurar o Chark e o Conley. Houston deve distribuir mais os alvos, então deixar o Watson é propensão de uma boa consistência para o jogo. No plano de jogo, o Jaguars promete um jogo duro para Houston, então realmente eu acho que eles vão tentar distribuir no jogo aéreo. E isso pode ser que o Fells tenha um bom resultado nessa semana. Mas com relação aos recebedores de Houston, é sempre apostar, né? DeAndre Hopkins sempre está aí, sempre vai escalar ele, e você não vai deixar de escalar, mas eu não acho que o Ken Steele seja uma boa opção para a semana, não. Esperar nem ele nem o Hyde. Bora ver se o Fells aparece como essa válvula de escape, sendo que a defesa é bem forte. E mais adiante a gente vai falar um pouquinho de Cleveland Browns contra os Denver Broncos. Pois é, Browns e Broncos se enfrentam aí, duas equipes que estão com a temporada indo por água abaixo, realmente estão com um recorde bem negativo. Os Broncos ainda têm o aditivo de que o Joe Flacco se machucou e não vai para a partida. A gente olha para o jogo e vê um over e under ali em 43 pontos. E falando em consistência, pelos Browns a gente tem o Nick Chubb, um dos ótimos running backs para a fantasy desse ano, o cara que está realmente se destacando e que deve ser bastante utilizado nessa partida. Sobre volume, a gente tem o Odell Beckham e o Jarvis Landry como destaque do jogo aéreo para os Browns. Nos Broncos, a gente tem o Courtland Sutton como destaque no jogo aéreo, o wide 1 da equipe aí, principalmente agora sem o Emmanuel Sanders, e os dois running backs que dividem as carregadas, Royce Freeman e Philip Lindsay. Ambos vêm tendo valor de fantasy, e nessa partida, já passando para o plano de jogo, sem o Joe Flacco, os Broncos devem correr muito com a bola. O Royce Freeman e o Philip Lindsay devem tocar bastante na bola oval dessa partida, e por isso tem valor, ainda mais porque enfrenta uma defesa que costuma ceder mais de 140 jardas por jogo para running backs. O jogo dos Broncos deve ter focado nisso. Pelos Browns, os Browns são favoritos na partida, por causa do Joe Flacco principalmente. Por isso eles devem utilizar muito o Nick Chubb. A defesa dos Broncos é boa, é uma secundária que dá trabalho, é uma equipe que pressiona o quarterback, e o Baker Mayfield, quando é pressionado, está disparando na farofa nesse ano. É um dos QBs aí com mais interceptações na temporada. Então eles devem entregar a bola na mão do Nick Chubb para ele fazer o trabalho sujo. E vamos para frente, Mateuzinho. Tem Chicago Bears viajando para Filadélfia para enfrentar os Eagles. E os Eagles estão favoritos para o jogo, com certeza, porque é um time que vem produzindo melhor do que os Bears. O Bears vai ter que se apoiar no que estão fazendo sempre, né? Num quarterback ruim. O único jogador aí que teria valor melhor para os Bears nessa partida, na minha opinião, é Allen Robinson. Se ele mantivesse essa produção que vem fazendo aí durante a temporada, recebendo tantos targets, é um jogador que nessa partida
tem chance de fazer aquele jogo de melhor produção de fantasy para você. Com o lado dos Eagles, é apostar que a bola vai ser distribuída. O Alshon Jeffrey tem tido algum valor maior aí para a posição, mas eu não estou botando muita fé nos outros recebedores não. Apesar do Dallas Goedert estar se provando um excelente jogador, é um jogo difícil para o jogo aéreo. Não estou vendo aí uma perspectiva de uma excelente produção de fantasy, nem para ele, nem para o backfield, que trata de um comitê, e os Bears não estão deixando ninguém correr na temporada, essa é a verdade. Uma coisa que eu queria destacar nesse jogo é que já está passando da hora da gente ver que o valor de fantasy de Zach Ertz está indo pelo ralo. O Dallas Goedert está sendo bem acionado. Pode ser que o Ertz tenha uma boa produção, um jogo ou outro, mas o valor foi embora porque você não pode confiar, como você vinha confiando nele nas últimas 2 temporadas, e jogo a jogo ser aquele jogador que ia produzir consistentemente. Com relação à força da tabela, o time do Philadelphia Eagles já vem desde o ano passado sendo um time extremamente forte contra o jogo corrido, então todo mundo que está empolgado aí, que David Montgomery fez um jogaço aí na semana passada, não sei se ele vai ter a mesma produção. Se ele tiver uma excelente produção, é um jogo justamente que ele vai provar que ele tem alta chance de trazer um excelente retorno para você no Fantasy, pelo motivo de que sua agenda depois desse jogo, com relação à posição, é de jogos extremamente favoráveis. Então, David Montgomery eleva seu valor a partir de agora, principalmente pelo último jogo e porque sua agenda está vindo muito boa. Inclusive, pessoal, esse dado muito importante que o Caio trouxe em relação à tabela do Montgomery daqui para o final da temporada foi um dado que foi construído aí pelo Ruizão, parceiro nosso. Ele colocou isso no Twitter, nas principais redes sociais do BRFF. Vale a pena dar uma conferida. É uma tabela que contempla a facilidade da tabela de cada posição de quarterbacks, running backs, tight end, wide receivers. Um documento que, de fato, é muito valioso para a fantasy nesse momento, para olhar para uma trade, pensando em jogadores que têm um confronto fácil a partir de agora. Então, dei uma conferida. Até porque tá no limite das trades aí, tanto da própria NFL quanto do Fantasy, né, Matheus? Justamente. Então, semana 10, normalmente, pelas regras normais, é o limite de trocas. Então, se você está esperando troca, David Montgomery é um jogador que pode trazer retorno. Claro, você tem que dar o devido valor a ele. Não estou dizendo que você trocar ele astronomicamente, mas para um valor de flex, com certeza ele tem um valor bom. Bora ver se ele vai subir para running back 2, pelo menos. Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks. Fala aí desse jogo, Matheus. Pois é, Caião. Nessa partida, alguns destaques importantes. A gente vê aí Seattle favorito por 6 pontos e um over-under bem alto de 53 pontos. Alerta de shootout. Na verdade, tudo que envolve os Buccaneers vem envolvendo muitos pontos. Por outro lado, Seattle tem o Russell Wilson no comando de ataque. Ele que é um dos melhores QBs da NFL e uma defesa que não está tão bem. Então, as expectativas são realmente de uma partida com muitos pontos. Sobre consistência, a gente tem um único nome nos Buccaneers, de Chris Godwin. Ele que, tirando a decepção dessa última rodada, vinha muito bem e que deve voltar à boa produção que vinha tendo. Nos Seahawks, Russell Wilson, o quarterback, e Chris Carson, seu running back, são os grandes nomes. Em relação ao volume, voltando para Tampa, além do Chris Godwin, a gente tem o Mike Evans como uma grande opção, outro cara que tem valor também de wide 1 nessa rodada, o Cameron Brate, tight end, porque o O.J. Howard não vai jogar, então ele passa a ser um alvo muito importante na Red Zone. É um cara que consegue seus TDs, então numa liga mais profunda pode ser uma opção. E o Ronald Jones, que nesse momento é o principal running back da equipe dos Buccaneers. Pelo lado de Seattle, além do quarterback Russell Wilson e do Chris Carson, a gente tem o Tyler Lockett, principal recebedor da equipe, e o DK Metcalf, que a gente já comentou aqui, um cara que vem crescendo na temporada e sendo muito utilizado na endzone. Em relação ao plano de jogo, Seattle deve ter aí uma tarde de muita tranquilidade no jogo aéreo. Por outro lado, deve também ter vantagem no placar. Então dá para estabelecer o jogo corrido contra a boa defesa de Tampa. A defesa de Tampa faz um bom trabalho contra o jogo corrido, mas o Chris Carson é um ótimo running back. Vai ser aí um confronto contra a força muito interessante para a gente acompanhar. Por outro lado, a tendência é que Tampa continue passando a bola com frequência. É uma equipe que tem muitos problemas. James Winston é um cara problemático, mas que consegue jardas. Então ele acaba alimentando seus wide receivers e deve explorar aí os problemas da secundária do Seahawks.
uma alta quantidade de jardas por jogo das duas equipes. Seattle cede aí mais de 270 jardas por partida, Tampa cede quase 290 jardas para quarterback por partida, e Seattle permite aí cerca de 100 jardas por jogo, ao contrário de Tampa, que só permite 68 jardas por partida. Como eu disse, vai ser interessante acompanhar o Chris Carson. Naturalmente, ele deve ter algumas oportunidades na Red Zone, mas é um jogo muito difícil para ele. Ele tem valor pelo grande volume, pela boa produção que vem fazendo, mas não vai ter vida fácil, não. Falando do James Winston, continua as loucuras, né? Você falou. Você não gosta muito do James Winston, não, né, Caio? Não gosto, não. Não gosto, não. Eu não gosto, não. E principalmente porque eu fiquei vendo assim o pessoal falando dele. Eu falei, mas o cara pega, toda vez ele faz alguma loucura e acaba com a jogada, acaba com o jogo. Joga, faz muito ponto, mas interceptação, o bicho é pesado. Eu não gosto de jogador como ele, não. Realmente. Nós um confronto de divisão, Miami recebe o New York Jets. Ninguém está questionando mais aí a campanha de primeira opção do draft do ano que vem de Miami. Então todo mundo do outro time é opção. Você vê que o Deontay Johnson fez aí mais de 19 pontos em PPR e foi um jogador de destaque dos Steelers. Então você pode esperar aí que Jameson Crowder, Robbie Anderson, Ryan Griffin sejam boas opções para o fantasy. O próprio Sam Darnold vai produzir bastante. Quem tiver à disposição a gente está colocando, né? Vacilou. E principalmente, né? A gente já passou da waiver, mas a melhor opção de waiver da semana é a defesa do Jets, que é uma defesa forte, vai enfrentar o Miami. A propensão é de que tenha boa partida. O Jets, eu acho que é bom ressaltar também, seria uma excelente opção agora para quem faz streaming de defesa, porque os próximos 3 jogos dos Jets são bons. Tanto na semana 9, semana 10 e semana 11, os Jets são boas opções aí para você ter bom retorno no Fantasy. Com relação ao plano de jogo, Jets na frente, Le'Veon Bell correndo. Muito difícil não acreditar na redenção do Bell, né? Ele vem decepcionando um pouquinho, até nas últimas semanas, mas eu acredito sim que ele vai ter um valor de running back 1 e vai estar aí pelo menos no pódio entre os principais jogadores da posição. Do lado de Miami, assim, o que vai acontecer é o que aconteceu exatamente com os Steelers ontem. Devante Parker, Preston Williams são jogadores que vão ser acionados. Parece que Miami, a gente estava num grupo da gente aí falando, Miami joga o primeiro quarto para dizer assim, olha, estamos jogando bem, aí depois descamba tudo. Devante Parker e Preston Williams tem valor baixo de flex, inclusive um valor pequeno para ligas maiores. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers. O favoritismo aí é de 1 ponto para os Colts de Jacob Brissett, que está jogando muito bem, né, nas últimas 2 semanas, fez partidaças, mas vamos lá, o over-under dessa partida está em 43,5, uma partida intermediária em relação à expectativa de pontos. Em relação ao volume, nos Colts nós destacamos Marlon Mack, o running back da equipe, e para o jogo aéreo, T.Y. Hilton e Eric Ebron. Em relação aos Steelers, Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson e Vance McDonald aparecem com destaque. E, claro, o James Conner, caso jogue. Ele que teve uma lesão ontem no final da partida. Vamos esperar mais notícias aí para saber qual é a real gravidade disso aí. Sobre o plano de jogo, imaginamos que os coaches vão buscar um equilíbrio entre corridas e passes, principalmente com o objetivo de cansar a boa defesa dos Steelers. É uma defesa que é muito intensa, então ela precisa tá com esse volume alto, ela precisa da intensidade de 0 a 10 muito rápido. Cansar essa defesa é a melhor maneira de conseguir colocar pontos nessa partida. Por outro lado, os Steelers vão precisar que mesmo o Rudolph seja um pouquinho mais consistente, seja um jogador mais parecido com o do segundo tempo dessa última partida contra os Dolphins do que o do primeiro tempo, para que eles consigam estabelecer o jogo aéreo. Sobre a força da tabela, são 2 equipes aí que cedem a quantidade parecida de jardas por jogo para os quarterbacks, né, 230, estão por ali. E também no jogo corrido, as duas cedem mais de 100 jardas por partida, mas são defesas competentes. É uma partida aí nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, em todos os aspectos. Você não vai ter grandes destaques de possibilidades para o jogo aéreo nem para o jogo corrido, mas também não vai ter grandes dificuldades. Então, o talento dos jogadores pesa um pouquinho mais nesse tipo de jogo. Já que a gente não tem um destaque de facilidade ou dificuldade pela defesa, a produção do jogador começa a pesar, e esses nomes citados, Marlon Mack, T.Y. Hilton, Juju, Deontay Johnson, acabam sendo alguns nomes que podem se destacar. Minnesota Vikings, que vai para casa dos Kansas City Chiefs, ainda sem Mahomes.
E vai ser um jogo pegado isso aí, viu? Com certeza. Quando digo em relação à consistência, Dalvin Cook é o nome de consistência do jogo, sem dúvida. Com relação ao volume, Kansas City vai basear seu jogo em Travis Kelce e Tyreek Hill. Dalvin Cook, Stephon Diggs, principalmente se Thielen não jogar, né? Mas parece que Thielen volta nesse jogo, então eu acho até que Thielen tem novamente mais valor do que o Diggs num jogo como esse, porque para botar o time para frente ele é mais usado. Kansas City não é um time que cede tantas jardas assim, pra gente esperar que tenha uma explosão de jardas como é que a gente tem que esperar de Stephon Diggs. Isso. Vamos ver, se o Thielen jogar, eu prefiro o Thielen, de novo. O Thielen é um cara que é muito utilizado para first down, né, em rotas mais curtas, chamadas mais curtas, e pensando no plano de jogo, pensando em como a partida vai se tornar, de fato faz sentido pensar nele como principal alvo. O jogador de slot, ele tem um valor intensamente grande de PPR, porque ele é um jogador que recebe mais a bola para jogadas mais curtas, e você não tem uma jogada longa sempre. Stephon Diggs é um jogador que tem jogado até de uma forma bem dinâmica esses últimos jogos e trazido o time até com corridas, recebendo a bola mais próximo ali da linha de scrimmage, então pode ser que ele realmente produza. Agora, de Thielen, se a gente for falar de probabilidade, eu acho que Thielen deve ter uma melhor opção aí para a partida. Com relação ao plano de jogo, do lado dos Vikings, é uma grande chance de Cooks ser o protagonista. Eu acho que eles vão correr muito com a bola, até porque os Chiefs favorecem muito o jogo corrido. Os recebedores de Minnesota vão ter um valor de titular, tanto o Thielen quanto o Stephon Diggs. Eu falei há pouco, não é que eu não acho que o Stephon Diggs vai ser um bom jogador para a partida. Não vai ser melhor que Thielen para a partida no Fantasy. Com relação à força da tabela, é esperar que o Minnesota use bastante seu jogo corrido, porque pelo ar o jogo é mais difícil e os Chiefs cedem muitas jardas aí, 145 jardas de média, é uma boa média com first downs, então o time deve avançar bastante com o Cook nesse jogo. Apostar no Cook porque o Cook é bom, né? Vamos lá, Mateuzinho, segue adiante com Tennessee Titans e Carolina Panthers. É difícil, meus amigos, é difícil. Esse cara não para, não. Então, essa partida tem aí um favoritismo leve para o Carolina Panthers, que joga em casa, 3,5 pontos, e um over-under colocado em 41 pontos. Até por serem duas boas defesas, a gente imagina um jogo um pouco mais pegado nesse sentido. Sobre a consistência, o principal destaque é ele, Christian McCaffrey, o grande running back do ano, o grande jogador de fantasy da temporada e um dos melhores para a NFL também. Escalação, sem dúvida alguma, em qualquer rodada. Se o cara foi bem contra o 49ers, meu amigo, ele vai bem contra todo mundo. Sobre o volume, além dele, tem o DJ Moore e o Curtis Samuel, a dupla de wide receivers que costuma ser bem alimentada. E nos Titans, Derrick Henry e agora o John Smith, principalmente se o Delanie Walker continuar de fora. Sobre o plano de jogo, a gente imagina que pode ser uma boa partida para o John Smith e até para o A.J. Brown. Ele pode ter algum volume, o Corey Davis, quem sabe numa liga mais profunda, mas o que vai prevalecer mesmo é o jogo corrido de Hunter Henry, ele que é um dos mais consistentes no ano nessa posição. Sobre a força da tabela, a gente vê duas defesas que fazem trabalhos competentes contra quarterbacks, cedendo poucas jardas e poucos TDs por partida, e também contra running backs, com exceção dos Panthers. A defesa dos Panthers cede 135 jardas por jogo, por isso que o Hunter Henry é uma grande opção para a partida. Eu acho que um nome para se destacar aí na força da tabela, já que pelo menos os Titans cedem bons pontos, geralmente defesas mais fortes, elas cedem pontos para tight end, porque naquele momento ali de que eles estão marcando os jogadores mais propensos a serem acionados, que acaba que o tight end se sobressai. Então bora ver se Greg Olsen pelo menos faz alguma partida boa de novo aí na temporada, né, Matheusinho? Exatamente. Ele que no começo da temporada foi muito bem, depois caiu um pouco de rendimento, tá aí uma grande oportunidade para ele voltar a entregar uma boa pontuação. Meu presidente, o que é que você me diz sobre o Washington Redskins e Buffalo Bills? Pois é, Matheusinho, o Buffalo Bills com a defesa daquela vai receber o Washington Redskins. A propensão é que seja 10 pontos de diferença, mas um jogo com uma baixa pontuação. Como os Redskins favorecem muito o jogo corrido, vamos pensar no velhinho, né? Aquele que corre de bengala, corre sem bengala, corre de tudo que é jeito. É outro Highlander da NFL, Frank Gore. Né? Bora ver o que é que Frank
Gore já está liderando o backfield, deve ser futuro até nesse time, mas eu acho que o presente é Frank Gore. Então, com relação ao volume, apostar Frank Gore, John Brown e Cole Beasley, porque Cole Beasley e John Brown já estão dividindo quase a mesma quantidade de targets na temporada, com valores muito parecidos de produção de fantasy. Então, Cole Beasley, que está em poucas ligas com certeza, como um jogador que tem sido acionado, pode ser um destaque nesse jogo. E o Dawson Knox, bora ver se o Dawson Knox se destaca também, com relação ao volume, porque eu acredito que vai ser um jogo em que os Bills vão apostar nesses jogadores que têm sido mais acionados. Com relação ao plano de jogo, o jogo do corrido dos Bills com Frank Gore com valor de running back 2 na maioria das ligas, e eu acho que Singletary pode aparecer e ser uma boa opção em ligas maiores. Então, pensando num flex aí bom, pode ser que o Singletary produza alguma coisa. Com relação ao Washington Redskins, a gente só tem que apostar mesmo em Terry McLaurin, que é o único jogador, inclusive nesses últimos jogos não tem sido aquela explosão dos primeiros jogos. Isso é natural, né? Porque os times vão vendo a movimentação dos outros times, vão vendo que aquele jogador está se destacando mais, a marcação já aumenta. Então, é apostar que o McLaurin possa produzir alguma coisa, porque os quarterbacks do time estão horríveis. E lá em Oakland, os Raiders vão receber o Detroit Lions. Com relação ao volume, Darren Waller, Tyrell Williams, Kenny Golladay, Marvin Jones são opções certas para você escalar, tem que botar no seu time. Com relação ao volume ainda, Josh Jacobs, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, é uma excelente opção, já que os Lions cedem mais de 130 jardas para o backfield, né? Com plano de jogo, favorecendo aí um jogo bem pegado, então tem que pensar que Kenny Golladay, Marvin Jones, inclusive a Amendola tem um valor de flex importante, é bom nunca esquecer, porque é um time que distribui bastante a bola, então enquanto eles tiverem como distribuir, eles vão distribuir, a Amendola pode aparecer também, e Josh Jacobs, Darren Waller e Terry Williams são os nomes do lado de Oakland. Com relação à força da tabela, o jogo é bom para Stafford, tanto para Stafford quanto Carr, certo? Prometendo um melhor desempenho até para Carr, que vai ter como distribuir a bola em locais de maior fraqueza do time adversário. E eu diria que eles são boas opções de streaming na semana. Se você está precisando nessas buys aí, que tem 4 times de buys, se estiver precisando de um quarterback, pode ser que Carr ou Matt Stafford estejam livres e possam lhe ajudar. Sunday Night Football, Matheus. O que é que a gente pode esperar do Sunday Night, Matheusinho? Pois é, presida. Jogaço aí no Sunday Night. O New England Patriots vai até Baltimore, onde a equipe já teve dificuldades em tempos atrás, contra os Ravens, que estão jogando muito bem e vem de bye, porque a gente sabe que times que vêm de bye week, reza a lenda que costumam fazer grandes partidas pós-bye. O favoritismo está aí nos Patriots por 3 pontinhos, um jogo praticamente equilibradíssimo, e o over-under está em 44 pontos. Sobre consistência, a gente destaca aqui nos Patriots o Tom Brady, o quarterback que, de fato, tirando aquela semana ruim contra o Buffalo Bills, fez grandes jogos esse ano e que está muito bem. E nos Ravens, o Lamar Jackson, um dos melhores QBs para o Fantasy nesse ano, e o Mark Ingram, um running back que está conseguindo produzir muito bem. Nos Patriots, além do Brady, a gente pode falar um pouquinho sobre o volume do Edelman no jogo aéreo. Principalmente agora o Sanu vai estrear, a gente não sabe qual vai ser o envolvimento dele ainda, em que Harry ainda não volta nessa rodada. Então a gente tem ali o Dossett e o Edelman dominando o jogo aéreo. No jogo corrido, o Sonny Michel, a gente já falou aí do alto volume que ele vem recebendo, não vem correspondendo com jardas, mas vem correspondendo com touchdowns. Então a gente espera que isso continue acontecendo. Por último, James White, um jogador que vem recebendo bons passes, recebendo passes curtos e que tem valor de flex aí na maioria das ligas. Pelos Ravens, outros nomes, além dos já citados, são de Mark Andrews, o tight end, que antes da bye foi muito mal, acabou dropando algumas bolas, mas é um cara que durante a temporada vem bem, então a gente dá um voto de confiança a ele, apesar do perigo pelo confronto muito desfavorável contra os Patriots. E eu falo aqui também do Hollywood Brown, o Marquise Brown, que está voltando de lesão, muito cuidado. Se você está pensando em escalar o Marquise Brown, além do confronto dificílimo, quem deve estar em cima dele é o Stephon Gilmore, então a coisa vai ser complicada. Ele ainda está voltando de lesão. Sobre o plano de jogo, a gente imagina uma partida que tende a ser muito disputada e que por isso, em algum momento, acreditamos que o Tom Brady vai precisar soltar o braço. E acho que ele vai fazer uma boa partida e vai alimentar os seus alvos ali, o Edelman, o White, todos esses que a gente já falou, enquanto o Lamar Jackson e o Mark Ingram devem ser
bem envolvidos no estabelecimento do jogo corrido dos Ravens. Na semana passada, o Nick Chubb contra os Patriots passou das 130 jardas. Então, se existe algum ponto onde a gente olha para a defesa dos Patriots e acha algum alento, alguma coisa que a gente pode utilizar, pode ser isso, né? Quem sabe? Vai que isso é uma tendência, os Ravens devem estar muito atentos a isso, devem fazer aí um plano de jogo que envolva o Lamar Jackson com algumas jogadas engraçadinhas, correndo com a bola, o Mark Ingram sendo bem utilizado. Quem sabe esse é o jeito de superar essa ótima defesa. Matheusinho, eu acho que o Ravens vai ter que rebolar aí, como a gente fala, para conseguir passar por essa defesa forte. Eu fico na dúvida se realmente o Lamar Jackson vai conseguir correr, né? Porque, por mais que já tenham passado de 130 já na semana passada, o New England, a média do New England deve ter subido só um pouquinho, né? Porque só cede 85,3 jardas para a corrida e touchdown 0,3, né? Então, eu não sei, o que é que você acha? Realmente você acha que Lamar Jackson vai conseguir correr contra esse time? Pois é, o desafio é grande. Como a gente falou mais cedo, esse é o jogo mais difícil para a defesa dos Patriots até agora. Então a tendência, e se eu fosse chutar, eu chutaria que os Ravens vão conseguir um pouquinho mais do que essa média de jardas. O que não invalida o teu comentário e, obviamente, vai ser também o grande desafio da temporada para os Ravens. E a gente já viu em alguns momentos o Lamar oscilando. Se eu tenho ele no meu time, eu olho para as outras opções e imagino alguém mais seguro para essa rodada. Eu usaria ele numa liga mais profunda ou se de fato eu não tivesse uma outra opção. Coloco ele nesse patamar. Até porque, como você disse, a defesa dos Patriots cede para a corrida 85 jardas e para o passe 150 jardas por jogo, que é muito pouco. 0,3 TDs por partida, é quase nada. Então, de fato, a missão é dificílima para o Lamar. Pois é. E vamos adiante para o Monday Night Football, Matheusinho. Dallas Cowboys e New York Giants. Outro clássico aí, né? Exatamente. Fechando a rodada, a gente tem aí confronto de divisão pela NFC East. O Dallas Cowboys buscando continuar na liderança da divisão. Não quer que os Eagles tenham chance de chegar perto. E os Giants já naquela fase da temporada mais complicada, onde não brigam por muita coisa, mas jogam pela honra. Esse confronto aí tem muita rivalidade e deve ser um jogo interessante. As linhas das casas de aposta de Vegas colocam favoritismo de 7 pontos para os Cowboys, que me parece justo, e um over-under alto de 48 pontos, expectativa aí de uma partida aberta. Sobre consistência, o principal nome que a gente destaca é o Ezekiel Elliott, o running back dos Cowboys. Daqui a um pouquinho o Saquon Barkley vai entrar aqui, mas por enquanto não por causa da lesão. Sobre o volume, é indiscutível. Saquon Barkley, uma das grandes opções da rodada, como sempre, pelo talento que ele tem, um jogador que é um dos melhores running backs da NFL. Golden Tate e Evan Ingram, também aí pelo jogo aéreo dos Giants. Sobre os Cowboys, além do já falado Ezekiel Elliott, a gente tem o Amari Cooper e o Michael Gallup como grandes opções. O Jason Witten pode aparecer aí como um tight end numa liga mais profunda. Em relação ao plano de jogo, os Cowboys, que são favoritos, devem explorar a fraqueza da secundária dos Giants e devem liderar o placar, o que justifica o Zeke, além do próprio talento do jogador. Quando os Cowboys quiserem queimar relógio, o Zeke vai ser utilizado. Por outro lado, os Giants vão ter uma boa possibilidade com o Evan Ingram. A defesa dos Cowboys é a quarta que mais cede pontos para tight ends nesse ano, e o Ingram já aproveitou isso lá no começo da temporada, na semana 1, e deve aproveitar novamente. E assim, como a gente espera os Cowboys liderando o placar, o Daniel Jones deve passar a bola várias vezes e isso deve entregar algum valor para o Golden Tate, principal alvo da equipe aí entre os wide receivers. Em relação ao Sterling Shepard, ele ainda está com problemas, está no protocolo de concussão. É um jogador que já teve algumas concussões na carreira, então deve ficar de fora de mais essa partida, o que garante esse valor ao Tate e ao Ingram. E coloca o Darius Slayton numa posição de uma aposta muito arriscada numa liga maior. Ele jogou muito bem na partida passada contra os Lions, fez 2 TDs muito bonitos, mas essa defesa dos Cowboys é boa e eu imagino que ele vai ter dificuldade nessa partida. Sobre a força da tabela, a defesa dos Giants cede muitas jardas, tanto corridas quanto passadas, mais 260 passadas e mais de 120 corridas por partida para o seu adversário. E os Cowboys, por outro lado, têm uma defesa boa. Cede aí 228 jardas por jogo para quarterbacks e 96 jardas por jogo para running backs. Beleza, Matheusinho. Eu acho que o Sterling Shepard deve... Eu não sei se ele não joga esse jogo, não. Mas uma coisa muito levada a sério é o protocolo de concussão lá na NFL e tem toda a razão. A gente vê aí um exemplo recente do Brandon Cooks, né? Que entrou, aí disseram, eu acho que ele tomou, mas eu vi a jogada.
jogada. E ele realmente teve outra concussão. Foi rápida, mas teve. Então, se o jogador continua tomando concussão atrás de concussão, ele realmente vai ter um problema muito mais sério depois, como muitos são relatados aí. Então, vamos ver se esse ano ainda Stanley Shepard volta, porque ele está no meu banco. Eu estou com um time que, graças a Deus, o time lá do nosso BRF Futebol na Liga BFB, né? Essa liga que a gente joga aí com os maiores sites de fantasy e de NFL no Brasil, principalmente de NFL. Acho que só fala de fantasy, a gente é a fantasia do futebol. A gente tá indo muito bem, viu, Mateuzinho? Estamos lá em segundo lugar, o quarterback está lá fortíssimo na nossa frente, mas nosso time está precisando do reforço da Davante Adams e do Stanley Shepard, e os dois não querem voltar. Graças a Deus, a última troca que eu fiz, que a gente perdeu o Disley aí numa semana, mas eu consegui o Darren Waller para o nosso time. Nossa. E ele já chegou no time chutando a porta, fazendo 31 pontos na semana passada. Essa semana agora ele teve uma produção mais tranquila, mas ele é uma boa aposta aí para a gente conseguir chegar à final de novo, hein? Já ganhamos essa liga ano passado, estamos aí na luta, Wilson, de ser favorito de novo. Vamos lá, o quarterback tá forte. Pois é, você falou aí do Waller, na verdade ele se machucou durante a partida, ele perdeu algum tempo no jogo, por isso que ele não foi tão bem assim. Ele fez um TD, mas teve poucas jardas, né? É um cara que eu gosto muito para daqui pro final do ano. Vocês foram bem aí nessa movimentação. Um jogador que até a semana 7 não tinha feito nenhum TD na temporada e já era um dos melhores tight ends da liga nesse ano pro Fantasy. E aí nas últimas 2 semanas fez 3 touchdowns. Então, quando a gente tem uma associação do volume com os TDs, é uma explosão de pontos realmente. Pois é, Matheus, eu ia sempre saber que a tendência de jogador que está produzindo muito volume é de fazer touchdown. Se ele não fez um touchdown, é igual a Royce Freeman semana passada. A gente estava discutindo isso aqui, ó. Freeman a gente colocou até nas apostas. Freeman deve fazer um touchdown nesse jogo porque ele vem produzindo com volume e não fez touchdown. O que é que aconteceu? Freeman fez touchdown, Philip Lindsay quase não produziu, foi 3 pontos de fantasy, me fez perder de Rui, miserável. Então, difícil a gente ficar fazendo essa projeção e sabendo que vai acabar lendo a gente no fantasy, né? Acabou com o meu jogo lá com o Rui, o Philip Lindsay, por causa dessa projeção aí de que o Royce Freeman ia fazer o touchdown e ele acabou fazendo. Eu vou lhe dizer, Lindsay parou na linha de 1 jarda antes ainda teve isso, é para matar de coração. Pois é, Mateuzinho, vamos acabando mais um podcast sobre apostas do Fantasy. Graças a Deus a gente foi bem sem o Ruizão aqui, apesar de que ele está sempre nos bastidores. Então, semana que vem a gente deve voltar com a equipe toda e trazer mais uma semana de aposta de fantasy. Eu vou deixando um abraço, Matheus. Abração, presidente. Valeu aí, valeu, pessoal. Como você disse, semana que vem nosso trio aí tá completo novamente com o retorno do Ruizão. Quero saber um pouquinho mais dessa treta aí de vocês. Não me faça separar briga não, pelo amor de Deus. Valeu, Matheusinho. Grande abraço, pessoal.